Olá pessoal do canal Brasil Notícias, eu sou Fagundes. Hoje são 4 de abril de 2022. Gente, eu vou trazer um vídeo para vocês aqui que é muito revelador. Na verdade é só um vídeo, José Márcio Opinião é o nome do canal. Gente, vale a pena, se inscreve lá no canal, José Márcio Opinião, tá? Canal muito bom, aí se inscreve lá que vale a pena. E esse vídeo aqui, gente, é com um dos ministros do presidente. E, bom, não sei se você vai concordar comigo depois que assistir esse vídeo, mas tudo indica que esse ministro pode ser o sucessor de Bolsonaro para 2026. E nesse vídeo ele faz revelações aqui, chocantes, e mostram um lado de Bolsonaro que eu venho falando para vocês o tempo todo. Bolsonaro é um cara estrategista. Chega ao ponto, presta atenção, chegar ao ponto do cara usar os ataques da mídia contra ela mesmo. Ou melhor, para tirar proveito deles. Agora eu entendo porque o Bolsonaro muitas vezes faz certas coisas e fala, pô, por que tu foi fazer isso, Bolsonaro? Se tivesse feito isso, cara, ninguém nem, né? Mas Bolsonaro vai lá e faz, você vai entender aqui nesse vídeo. Gente, se inscreve se você não é inscrito. Ao se inscrever, aperte o sininho das notificações, marque a opção receber todos os nossos vídeos, comenta, compartilha, deixa o seu like, chave Pix e conta bancária para quem quiser ser colaborador do nosso canal. O nome da galera que colabora com a gente está na descrição do vídeo, junto com o link desse vídeo e do canal para você se inscrever lá. Live política todos os sábados às 21 horas. Você aqui é quem manda. A eleição de 22 vai confrontar um ex-presidente e um atual presidente. Dois mandatários máximos da nação, dois presidentes da república. É interessante que quando a gente vê isso, parece que se apagou da memória do brasileiro o governo Temer e o governo Dilma. É como se eles não tivessem existido. As pessoas só lembram do governo Lula, do governo Bolsonaro. E são esses dois projetos que vão estar em confronto em 22. São os dois maiores líderes da história política recente, e ambos têm parcelas expressivas do eleitorado, um eleitorado fiel. E aí não há espaço para uma terceira via dentro desse cenário. O Moro desistiu da candidatura à presidência da República, que era uma candidatura que também não tinha decolado. Então o presidente acaba tendo uma visão do jogo que ninguém tem, absolutamente ninguém tem. E o que ele acaba falando, acaba se confirmando. Eu me lembro no dia que o Moro ia pedir demissão, quando houve a exoneração do Valeixo. Eu tinha tido uma conversa com o Moro pela manhã, bem cedo, 2020. E a conversa foi muito ruim, e eu cheguei ao presidente, olha, eu tive uma conversa com o Moro, e na verdade o que eu tinha pedido ao Moro é que ele pensasse no Brasil, que a gente estava vivendo um momento de crise sanitária, era necessário deixar a vaidade de lado, e não era possível que a gente não arrumasse dentro da Polícia Federal um excelente quadro que trouxesse ali também, que tivesse uma confiança do presidente da República, e a resposta foi extremamente negativa. E quando a gente falou ao presidente, olha, por que você não conversa com o Moro? Ele vai sair falando coisas que eu acho que ele não deve falar, e isso vai ser ruim para o senhor, vai trazer um desgaste. Se liga. Acho que ele está aí pensando alguma coisa politicamente para frente. O presidente disse, não esquenta a cabeça, não vai a lugar nenhum. Ele queimou a largada. Então, o presidente tem uma visão do jogo que é extraordinária, assim, ele tem uma sensibilidade política, tem uma intuição, tem um faro. Nós estávamos inaugurando a ponte do Abunã, que é na ponta da Abunã, na divisa, né, de Rondônia com o Acre. A ponte é toda em Rondônia, mas é necessária para quem acessa o estado do Acre. O estado do Acre, durante anos, décadas, viveu isolamento, ou seja, para você chegar no Acre, você tinha necessariamente que pegar uma balsa para atravessar o Rio Madeira. E essa travessia custava caro, um caminhão ia pagar R$200 e levava às vezes 5, 6 horas de fila para ingressar na balsa e fazer a travessia. O empresário, se liga, o dono de concessionário do Acre ficou muito feliz e levou algumas motos para a ponte no dia da inauguração. E o presidente viu aquelas motos, subiu na moto, me botou na garupa dele e nós fizemos umas 3 travessias da ponte, obviamente sem capacete, sem nada. E aí quando a gente terminou a última travessia, eu confesso que eu estava morrendo de medo, a ponto de partir para a baixaria e agarrar o presidente pela cintura. Quando
a gente terminou a última travessia, ele saiu da moto, virou para mim e disse assim, Capita, que ele me chama de Capita, porque eu também era capitão do exército. Qual vai ser a notícia? Eu digo, presidente, a notícia vai ser que a gente atravessou a ponte sem capacete. Ele falou, exatamente, a notícia vai ser essa. Nós atravessamos a ponte sem capacete. Só que eles vão falar da ponte, eles vão falar da inauguração dessa obra, que levou décadas, e do contrário ninguém ia falar. Vocês entenderam aqui? Bolsonaro sabia que a mídia não ia falar da questão da ponte. Falou, cara, vamos inaugurar, vamos fazer, eu posso fazer um show pirotécnico. Ninguém, a grande mídia, a mídia convendida, não vai falar nada. Mas se eu fizer uma estripulia aqui, que eles considerarem algo absurdo, para falar da estripulia que eu fiz, vão ter que falar da inauguração, vão ter que falar da ponte. Vocês entenderam, gente? O cara é foda, mano. Eita, o cara é fogo, mano. Há uma recessão brutal na Argentina, né, que subtraiu exportações industriais brasileiras. Deixa eu só voltar aqui, gente. Atravessou o desastre. Para vocês não perderem o fio da meada. Ia falar. Se atravessou uma recessão brutal na Argentina, né, que subtraiu exportações industriais brasileiras. Se atravessou o desastre de Brumadinho. Se atravessou a crise do Covid. Se atravessou a crise hídrica, se está atravessando a guerra da Ucrânia, né? E com todas essas crises, o governo aprovou reformas para o mercado, manteve uma trajetória de consolidação fiscal, está gerando emprego, o Brasil vai crescer e a popularidade dele está em alta. Qualquer outra pessoa que tivesse atravessado as mesmas crises com a mesma oposição sistemática da mídia teria derretido. Com o certeza. Bolsonaro não derreteu. Com certeza. Uma eleição é um confronto de pessimismo e otimismo, de medo e esperança. As pessoas estão com medo, porque elas perderam o poder aquisitivo, porque a inflação está corroendo os salários, porque o preço do combustível está alto. E aí, quem é o culpado? É o mandatário da vez. Ninguém vai lembrar que teve uma guerra da Ucrânia, que teve uma crise do Covid, que nós temos uma inflação que boa parte é internacional. Ninguém consegue perceber isso. Você transfere a responsabilidade ou o seu temor e coloca na conta do mandatário da vez. E aí ninguém vai fazer racionalmente o confronto de projetos. Olha só, nós caminhamos na direção de uma economia de mercado. Nós aprovamos reformas importantes. Ninguém vai pensar que nós aprovamos o marco do saneamento, que nós tínhamos 30 milhões de brasileiros sem acesso a água potável e 100 milhões de brasileiros sem coleta e tratamento de esgoto, e agora nós aprovamos, e ano passado você contratou os primeiros 50 bilhões de reais em projeto de saneamento. Ninguém vai levar em consideração que você fez 143 leilões de infraestrutura e contratou 836 bi de reais em investimentos que vão se materializar nos próximos anos. Ninguém vai levar em consideração que você aprovou a autonomia do Banco Central, que você aprovou a lei das falências, o marco das startups, a lei das agências. Isso passa em branco. E de repente você absorve um discurso que é: vou interferir na mídia, vou governar com MST e MTST, vou interferir nos preços da Petrobras, vou implodir a reforma trabalhista, vou voltar ao imposto sindical, né, vou implodir o teto dos gastos. Esse é o confronto que está na mesa hoje. E aí, que escolha que nós vamos fazer? Porque o que a gente tem que perceber é que o caminho que nós trilhamos vai nos dar futuro. E se a gente não tivesse passado por essas crises, os dados apontavam até março do ano de 2020 que nós cresceríamos em 2020 alguma coisa perto dos 4,5%. A arrecadação estava mostrando isso. Quem é que vai levar em consideração que nós estamos vivendo um momento, por exemplo, de transição de economia marrom para economia verde, que está faltando semicondutores, que o mercado internacional se desorganizou? Não, vamos botar na conta do mandatário. Se a gente não tiver capacidade de explicar isso, a escolha de projeto pode ser muito ruim. E é isso que a gente precisa evitar, porque no final se plantou muito futuro nesses anos. Podem ter certeza que o que está plantado vai gerar muito emprego e vai transformar o Brasil. O Brasil vai ter, por exemplo, uma infraestrutura muito mais eficiente, muito mais sustentável, uma matriz mais equilibrada e mais barata. Então, eu acho que
É isso, é esse confronto que a gente vai ter que fazer, mostrar o que foi feito. Precisa reeleger o Bolsonaro. Todo mundo se vende que a gestão de pandemia foi um desastre, foi ruim. E aí a minha pergunta é, sabe o que foi? Nós tivemos a maior injeção de liquidez na nossa história. Por meio do benefício emergencial, nós conseguimos preservar empregos. O governo postergou o pagamento de dívida, aportou dinheiro aos estados e municípios, congelou 2 anos de salário e, por causa disso, estados e municípios tiveram o melhor resultado fiscal desde 1991. Ou seja, a gente conseguiu superar a crise e, se não fossem tomadas essas medidas, estados e municípios não teriam pagado salário. Os funcionários públicos não iam receber, vários entes não pagariam salários. E, de repente, estados que estavam quebrados hoje estão no azul, está todo mundo no azul. Por quê? Nós tivemos uma safra excepcional de grandes gestores? Não, porque as medidas que foram tomadas foram corretas. Nós preservamos os empregos, né, quando o governo assumiu parte do salário e permitiu a interrupção ou a negociação dos contratos de trabalho. Veio o auxílio emergencial, que manteve ali uma capacidade de compra, e aquilo que virou poupança num determinado momento se transformou em consumo, e isso manteve a roda da economia girando. A gente conseguiu, por exemplo, nós operamos com uma taxa de juro baixa durante o período do Covid para manter a economia viva, e agora a gente está com um degrau a mais acima do juro neutro, o que vai nos permitir uma redução da inflação. E interessante, a gente está vendo um aporte, um fluxo de recursos para o Brasil enorme. Basta ver o que está acontecendo no câmbio. O mundo talvez já tenha percebido que a inflação vai ser um efeito persistente, não é algo passageiro, é algo que veio para ficar durante algum tempo, e que as empresas brasileiras operam melhor nesse ambiente do que empresas de outros lugares do mundo. E no final das contas o fluxo financeiro está vindo para cá. Tem certas coisas que a gente vai precisar mostrar, sob pena de levar o Brasil para um caminho muito ruim. Aí, gente. Gente, tá aí. Esse é o cara, né? Esse é o cara que vai para São Paulo. E aí você pode fazer a sua escolha. É que você quer em São Paulo? Garcia, o aprendiz de Dória? Que é esse cara lá. Também você pode, né, avaliar todo o trabalho do governo, como ele colocou ali, observar direitinho. Quem que você quer de volta no Brasil? Bolsonaro ou PT? Você viu as declarações dele, as estratégias do presidente Bolsonaro, e se cumprem. Eu venho aqui e falo para vocês o tempo todo, o presidente dá uma jogada hoje, já vendo 3, 4, 5 jogadas à frente. E eu digo a vocês uma coisa, gente, eu confesso que eu tenho que dar o braço a torcer. Eu falava sempre para vocês, olha, Bolsonaro indicou o Tarcísio de Freitas para governo de São Paulo, a gente apoia, mas não era, eu preferia que ele fizesse. Não, cara, o cara é fenomenal. Eu vendo essa entrevista aqui dele aqui antes, depois eu parei pra pensar, falei, putz, mano, Bolsonaro é... Cara, pois é. O que ele tá fazendo? Ele viu o trabalho do Tarcísio como ministro, cara, e o show que ele deu no Brasil, principalmente no Nordeste, no quesito infraestrutura, viu que o cara era capaz, falou, meu, esse cara tem um futuro bom pra caramba, esse cara é o futuro desse país. Eu não vou deixar ele aqui no ministério não, vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse cara que levantou o Brasil inteiro aqui na infraestrutura, vou colocar ele no estado de São Paulo, vou mandar ele pra lá. Esse cara vai fazer um ótimo governo, é o meu último governo também. Cara, é o meu último governo, eu tenho que deixar um sucessor. E eu preciso mostrar alguém que esteja dentro de uma gestão para dizer, ó, o cara não é um bom ministro, o cara é um bom governante. Então ele colocou ele como o Tarcísio lá, que por acaso, diga-se de passagem, quando o Bolsonaro escolheu ele, foi um pau do... porque o Tarcísio era do governo Dilma, porque não dirige... Bolsonaro colocou o cara lá, tá aí. Então o Bolsonaro pensou, pô, infraestrutura, o carro foi ótimo. Agora, ô Tarcísio, mostra o teu talento governando. Porque se você governar direito, filho, quando eu sair, tu assume meu lugar. E eu acho que é isso que vai acontecer, gente. Eu tô começando a achar que esse cara será o substituto de Bolsonaro, e já é a aposta de Bolsonaro, essa jogada de Bolsonaro colocando ele, levando ele para São Paulo, para o maior estado do Brasil, né? A locomotiva econômica do país.
Eu acho que essa jogadinha é justamente para mostrar aos brasileiros como se comporta o substituto de Bolsonaro num governo. Para quando Bolsonaro deixar o Brasil em 2026, ele poder dizer assim, ó, esse cara foi um ótimo ministro e esse cara foi um excelente governador do estado de São Paulo. Agora é um ótimo presidente do Brasil. Quem sabe não vai ser isso aqui, gente. Cara, eu não sei, eu posso estar errado, mas eu tenho que dar o braço a torcer e essa é a visão que eu tenho nesse momento, depois de assistir essa entrevista. Eu não sei porquê, só depois que eu assisti essa entrevista que eu comecei a ver esse ponto aqui. Mas vamos tocar o barco, né? Na descrição, chave Pix, conta bancária. Se você curte nosso canal, seja um apoiador e um colaborador, não se esqueça a nossa live todos os sábados às 21 horas. Gente, eu não vou falar muito não, para não ficar longo. Então, fui!